Olá, Maicon, boa noite. Boa noite, Maicon, Elaine. Boa noite, Michael. Boa noite, boa noite. Ana Paula, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Tudo bom? Boa noite. Débora, boa noite também. O pessoal tá chegando agora. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Boa noite, tudo certo. Aqui aguardando um pouquinho até entrar mais pessoas. A gente sempre espera aí uns 3, 4 minutinhos para a gente dar início à nossa noite de hoje. Com esse friozinho, né? Meu Deus, cara, esfriou. Eu tô aqui dentro de casa com um blusão de lã, mais uma camisa, uma camiseta por baixo aqui ainda meio com frio, janela fechada. Diz que eu não sou de sentir frio. Friozinho e chuva, né? E chuva chata hoje, né? Tá no trânsito aí, hoje tá complicado. Sim. Mas, a princípio, amanhã é para abrir, né, o tempo a partir do meio-dia, né? Tomara que se confirme, né? Amanhã abre, não vi a previsão. Que bom. E sábado também vai ser um dia limpo e com bastante sol. E domingo volta a chover, né? Exatamente. No centro de Florianópolis vai ter como que é a orquestra de baterias. Geralmente eles fazem ali, são mais de 100 e poucas baterias. E é uma pena que a previsão é de chuva, né? Porque um evento ao ar livre cancelam. assim. Podem cancelar, né? Sim, pode ser que cancele mesmo. Boa noite a quem chegou agora. Boa noite, pessoal. Entrou noite várias a todos. pessoas ao mesmo tempo aqui, não consegui ver exatamente quem. Não consegui pegar também. Pessoal da Top Way aí também. Juliana, Conrado. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Conrado. Boa noite. Bem, Boa noite, Juliana. Noite. A gente já vai começar, só aguardar mais um minutinho. Pode ser, pessoal? A gente aguardar até as 19h05 e a gente inicia? Claro. Ah, beleza. Sem problema. Ana Carolina, boa noite. Agora o pessoal tá chegando. Boa noite, Lucas. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então tá, pessoal, no meu relógio aqui virou as 19h05, então vamos iniciar. E à medida que for entrando as outras pessoas, eu vou aceitando aqui na reunião, justamente para honrar, né, o tempo de vocês. Todo mundo, após um dia de trabalho aí bem corrido, e a gente agradece bastante a pontualidade de vocês, né, esse comprometimento. Isso só mostra como vocês estão comprometidos com a empresa de vocês. Que o nosso objetivo aqui é trazer insumos, ferramentas, visões externas para auxiliar, né, ao desenvolvimento cada dia mais da empresa de vocês. Comecei a falar, mas nem me apresentei, né, formalmente. Tem muitos aqui que eu não conheço. Meu nome é Fernando Portela, eu sou agente local de inovação aqui da região de Florianópolis. Eu tenho formação na área de design,
fiz mestrado em arquitetura, também sou empresário, né? Então entendo muito das dores dos empresários de pagar impostos, lidar com toda a parte de finanças, basicamente chutar o escanteio, correr para a área cabecear. Então a gente vivencia bastante disso também como experiência de vida. E eu já trabalho como agente de inovação já há 2 anos, já tenho um repertório aí de mais de 140 empresas atendidas, então a gente vai sempre somando experiências, vai somando soluções que auxiliem os empresários a poder se desenvolver. Hoje eu vou fazer um papel de mediador aqui da nossa conversa. A gente vai falar de alguns pontos bem importantes, né, mas vai estar principalmente ligado a o que é produtividade, que é o grande nome que a gente fala durante todas as nossas reuniões, né, que a gente quer melhorar a produtividade das empresas, mas a gente, para entender o que é produtividade, a gente precisa de uma outra coisa importante, medir, né, que são os indicadores. Então a gente vai conversar hoje basicamente nesses 2 temas, né, que estão intrinsecamente ligados. Eu vou abrir aí para o Natan se apresentar também, que a gente está em 3 agentes de inovação hoje. Obrigado, Nando. Reforço as palavras do Fernando, né? Agradecer a presença de todos aqui. Eu sei que muitos passaram por dia bastante corrido, né? E vocês estarem presentes aqui para nós é muito importante, né? Mostra o comprometimento de vocês. Alguns empresários aqui já me conhecem, né? Meu nome é Natan. Eu estou participando do meu primeiro ciclo aqui dentro do Ali, né? Eu ingressei no Sebrae esse ano. Eu tenho como formação a área de engenharia e para mim é muito importante, né? Tá podendo dividir o dia de hoje aí junto com o Fernando e também o Leonardo essa apresentação. Eu passo a bola aí para o Leonardo para ele poder se apresentar também para vocês. Mais conhecido como Léo. Tudo bom, pessoal? Boa noite a todos. Como o Natan, é o meu primeiro ciclo também. Estou chegando aqui muito motivado, né? Querendo realmente melhorar aí a produtividade das empresas. A minha formação é administração, ciências contábeis também. Minha carreira muito voltada à área financeira, um background muito voltado com controladoria, finanças. Iniciei minha carreira como analista financeiro. Então, minha contribuição para o programa, né? O Nando acabou de passar aí que a formação dele, a história dele, né? Voltada a design, o Natan a engenharia, eu a administração / contábeis, todos os ALIs realmente muito qualificados, né? Para poder ajudar todos os empresários aí. E a ideia dessas reuniões fazer networking, informe, nas próximas reuniões, em algumas sociais, a ideia é fazerem as experiências e realmente trocar esses conhecimentos, né, para a gente conseguir aumentar o faturamento das empresas, redução de custo, né? Então, é nesse sentido que eu estou entrando no programa para contribuir. Volto então com o Fernando, mais conhecido como Nando. Continuidade aí a palestra, então. E é bem legal, né, que nós 3, como os agentes de inovação, temos formações bem distintas uma da outra, né? A gente se complementa muito em todas as soluções e na Grande Florianópolis a gente está trabalhando com 14 agentes de inovação, então a gente tem essa característica, né, de uma formação bem diversa, e isso sempre resulta em bons resultados para os empresários, que a gente acaba sempre trocando figurinhas entre nós e sempre achando uma solução mais adequada. Mas não só nós somos bem diferentes, né, mas vocês, como empresários aqui dentro hoje, são de áreas bem distintas. E o motivo de a gente fazer uma reunião coletiva é a gente estreitar um pouco dos nossos laços, né, com vocês, e entre vocês. A gente sempre estimula, né, quem deseja fazer uma apresentação, né, do seu nome, o que faz, aonde que está situada a empresa e qual que é o ramo de atividade.
a gente também estimula, caso quiserem, deixar os contatos de vocês no chat aqui do Google Meet, pode ficar à vontade. E também, se de repente viu um empresário que tem alguma coisa similar, ou pode ser um fornecedor, ou pode ser um potencial cliente, e depois quiser perguntar para nós individualmente, quem é aquele empresário lá, a gente faz essa conexão. Então, vamos iniciar fazendo essa rodada de apresentação. Eu vou chamar aqui, já vou colocar na fogueira aqui, né? O Adriano Ivoltes. Boa noite, Adriano. Tudo bom? Por ordem alfabética? Isso não. Tá aparecendo na minha listinha aqui. Ah, tá. Show. Só o pessoal se organizar e se preparar para não chegar de surpresa, né? Uhum. Bom, não sei se o Adriano está ouvindo ou o microfone está desligado, mas eu não consigo ouvir o Adriano. Agora sim, boa noite a todos, tudo bem, tudo certo? Opa, boa noite, tudo bom, Adriano? Tudo bem. Eu sou o Adriano, eu tenho uma loja chamada Ivolts, uma loja que trabalha com fornecimento e venda de material elétrico e ferragens na área da construção, né? Situada em Biguaçu, no Jardim Universitário, na Rua Major Livramento. Legal, seja bem-vindo, Adriano. Obrigado. A próxima pessoa da minha lista aqui é a Ana Carolina Mognon. Boa noite, Ana. Opa, não sei se caiu ou estava fora. Vou chamar aqui a próxima pessoa para se apresentar, a Ana Paula. Ana Paula, gerente. Olá, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo Ana, bom? Tudo bom? Tudo jóia. Ana Paula, proprietária da clínica do fica no bairro das Ferragens. Estou bem feliz de participar desse programa, bacana. Isso eu falei assim... Só um minutinho, Ana, por favor. Fátima, obrigado. Ela fechou agora, a gente não estava te escutando direito, Ana. Por gentileza, pode continuar. Fiquei bem feliz com o programa, né? Com o Sebrae, esse retorno do Sebrae, acho que para nós empresários isso é fundamental. E eu senti ali do Léo que vai ser um gás para a nossa empresa. Já vi muita coisa acontecer nessa uma semana. Opa, que bom. E várias coisas saindo do papel, então acho que vai ser muito bom essa oportunidade para todos nós. Show de bola, Ana. Bem-vinda ao projeto. Legal, bem-vinda. Próximo da minha lista aqui é a Clínica Michele Carvalho. Boa noite, está ouvindo? Eu acho. Um momentinho. Michele Machado. Só. Eu tenho uma clínica de emagrecimento em Florianópolis. Eu trabalho atualmente online. Acho que está cortando, Michele, está cortando teu som. Vocês estão escutando, pessoal? Eu não estou escutando. Tá bem baixinho, falhando. Michele. Talvez de computador. Tá, ok. Então a gente vai chamar volta. a próxima pessoa, daí depois Isso. a Michele, qualquer coisa, retorna, então, para a gente tentar novamente. Obrigado, Michele. Às vezes um fone, Michele, só uma dica, eu já participei de outros aqui, o pessoal botou um fone ali, funcionou. Às vezes é só um fonezinho, de repente já funciona. Perfeito. O próximo na lista aqui é Conrado Jouglard. Tudo bom, Conrado? Tudo bem? Boa noite a todos. Então, Boa noite. Me chamo Conrado, sou originalmente gaúcho. Somos. Moro aqui na ilha já faz uns 3 anos, é a segunda vez que eu estou morando aqui, que eu estou residindo aqui. Eu tenho uma empresa que ela é especializada na fluência do inglês, né? A gente leva aí nossos alunos a ficarem fluentes no inglês num período bem mais curto de tempo, até 3, 4 vezes menos tempo que essas escolas convencionais e tradicionais.
É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço muito aí o convite do Léo, do Leonardo. Acredito que essa troca de ideias, de energia é sempre muito benéfico, e o que a gente puder acrescentar aqui para ajudar todos aí a ter um crescimento profissional, podem contar conosco aqui da Topo. Legal. Bacana, bem-vindo aí, Conrado. Conrado e Juliana, né? Isso, a Juliana teve que sair, que a gente está na escola, que a gente está trabalhando, e aí... Tranquilo. Uhum. A próxima pessoa aqui da minha lista é a Débora Souza. Débora, tá ouvindo a gente? Oi, boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, nós temos uma clínica na área de cirurgia plástica. Na verdade, o meu esposo, cirurgião plástico, ele não está podendo comparecer hoje, mas eu cuido dessa parte administrativa, financeira, e também estou gostando bastante da experiência aí com o Sebrae, e também acho muito benéfica essa troca e muito legal conhecer outros empresários aí da área para a gente trocar experiência. Legal. Obrigado, Débora. Bem-vindo ao projeto aí mais uma vez. Obrigada. A próxima da minha lista é a Elaine Martins. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Não sei se está com o microfone desligado, se está ouvindo. A gente não te ouve. Ainda pelo menos parece mudo, né, a Elaine. Eu vou chamar uma outra pessoa, qualquer coisa, a Elaine volta. Eu vi que entrou 2 vezes aqui, talvez esteja com problema de conexão. Vamos ver. Próxima pessoa, a Fátima Antunes. Fátima, você está aí? Estou sim. Boa noite, me chamo Fátima. Sou proprietária da lavanderia Maitá, na Lagoa da Conceição, há 20 anos já. E estou adorando participar do programa do Sebrae. Que bacana, Fátima. Bacana. Obrigado, Fátima. Morei quase a minha vida toda ali na Lagoa da Conceição. Ali. A próxima pessoa que tem aqui na lista é a Flávia Barreto. Tudo bom, Flávia? Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Me chamo Flávia. Sou proprietária de um box de cross-training aqui em Capoeiras. E está sendo uma oportunidade maravilhosa participar desse evento, né? Desse material todo, essa bagagem toda aí que vocês têm para passar para a gente. Foi ótimo. O primeiro encontro com o Fernando, ele fez eu enxergar muitas coisas que eu não estava conseguindo ver, né, na parte de divulgação, enfim, do nosso problema que a gente está buscando aqui, resolver aqui no box. E eu tenho certeza que nós vamos crescer muito aqui, que muitas coisas vão acontecer daqui para frente com todos nós. Obrigada aí, Fernando, pelas dicas, né? E agora a gente está colocando em ação aí as suas dicas. Legal, Flávia. Obrigado. Ainda vou criar coragem de fazer aí uma aula treino de crossfit aí, de cross-training. A próxima pessoa da lista aqui é a Karina Hanf. Não sei se está ouvindo, pelo menos o microfone aqui aparece para mim como mutado. Me escutando? Agora sim. Tudo bom, Karina? Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Karina. Eu sou dona de uma gráfica e papelaria perto da UFSC. A gente já está há 21 anos no mercado, trabalhando nesse ramo, e é o nosso 3º projeto em parceria com o Sebrae. Legal, Karina. Obrigado, uma boa noite. Bem-vindo ao projeto aí. E quem quiser serviços de gráfica, já sabe que perto da Trindade tem a Karina aqui. A próxima pessoa da minha lista é o Lucas Gingley Gourmet. Aqui aparece como mudo. Lucas está aí? Oi, boa noite. Boa Sou o noite. Lucas. Tenho uma confeitaria aqui no Córrego Grande, aqui em Florianópolis. Então, a gente atende bastante cliente ali no dia a dia. E tá bem legal essa consultoria com o Sebrae, que tá
trazendo bastante conteúdo interessante para a gente aprimorar a nossa produção e otimizar a capacidade ali da nossa estrutura e tudo mais. Então é isso. Prazer em conhecer todo mundo. E vamos lá. Legal. Valeu, Lucas. Obrigado. Valeu. O Lucas é meio pertinho de todo mundo aqui, dos 3 agentes de inovação. Qualquer hora a gente tem que marcar de comer alguma coisinha. Café ali. Exato. Valeu. Vamos lá. Bem-vindo, Lucas. Valeu. A próxima pessoa aqui na minha lista é Maicon Albino. Boa noite, Maicon. Boa noite. Sou Maicon Albino, sou aqui da região da Lagoa da Conceição. Trabalho com passeios de lancha, translados e frete, a empresa Táxi Náutico Lagoa. E estamos buscando aí entender melhor esse mercado com a ajuda do nosso assessor Natan. Legal. Final de ano tá aí, né? Quem quiser passear de barco ou levar os funcionários para passear, fazer uma coisa diferente, já fala com o Maicon aí para organizar aqui. Exatamente. Vamos fazer essa divulgação, né, Maicon? Fazemos bastante esses finais de ano, principalmente em dezembro, a gente tem bastante empresa parceira aí. Legal. Bacana, Maicon. Bem-vindo ao projeto, Maicon. Obrigado. Próximo da lista, Saulo Teixeira. Boa noite, Saulo. Tudo bom? Oi, boa noite. Eu sou a Michele Saulo. Tudo bom. Boa noite. A gente tem uma loja de produtos naturais no bairro Rio Tavares, fazem 9 anos agora esse mês. A gente mudou de endereço recentemente e agora, além de vender só produtos naturais, a gente começou com um restaurante faz 3 meses e vamos ampliar para a parte de lanches também. Legal, bacana. Bem-vindos ao projeto. Próximo, Silvana. Oi, Fernando, tudo bem? Olá. Tudo bem. Meu nome é Silvana Coque, eu tenho loja na Trindade. Nós somos uma empresa familiar que tem 38 anos já na região. A gente trabalha no ramo de confecção, de calçados também. E é a segunda vez que eu tenho a oportunidade também de trabalhar junto com o Sebrae, junto com a Ali. Ele faz grande diferença para a gente. E agradecer mesmo a oportunidade. Vamos seguir em frente, né? Legal. Obrigado, Silvana. Eu que agradeço. Uma empresa com bastante anos de experiência e é bem bacana trabalhar assim quando já está, digamos, num estágio bem amadurecido, né, de mercado. Mas eu acho que não tem quando a gente consegue chegar numa parte assim, sabe? Um patamar assim de amadurecimento, não, porque cada hora muda alguma coisa e se a gente não atualizar, a gente fica no meio do caminho e aí a coisa está muito dinâmica, gente, está muito dinâmica, então é bom ter oportunidade de ter um programa assim para poder dar uma assessoria para a gente também. Do nada aparece uma pandemia, né, Silvana? Daí muda tudo. Não fala, do nada aparece uma pandemia, do nada aparecem vários e vários problemas, aí a internet que a gente andava devagar, a gente teve que sair correndo, vamos dizer assim, né? A gente engatinhava 2 anos atrás disso, e hoje a gente tem que sair correndo e às vezes a gente não está conseguindo fazer, então... Legal. Vamos seguir. Beleza. Obrigada também. Próxima pessoa está aqui, Thiago Carvalho. Boa noite, Thiago. Oi, boa noite. Opa, boa noite, Thiago. Boa noite. Sou o Thiago, sou proprietário da NS Automotive no ramo de funilaria e pintura. Já tenho aí 15 anos aí no ramo de automobilístico, né? Não de funilaria e pintura, mas de automóveis. Sou paraense, sou de Belém do Pará, comedor de açaí. Né? Então, até o momento, gostando bastante aí do projeto, junto com o Natan, aí a gente vem desenvolvendo algumas coisas. Acredito que seja bastante importante esse momento aqui para todos nós se conhecermos aí, apresentar ideia, ter mais ideia no dia a dia. Acredito que seja muito benéfico para todos aí somar. Que legal. Bem-vindo aí, Thiago. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. O último da lista aqui corrida é
Uniformes Express. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite. Sou Maurício, da Uniformes Express. Nós estamos no Cobraçal já há 12 anos e atendemos qualquer tipo de empresa, tá? Só não fazemos escolares, né? Mas de empresas a gente faz uniforme para todos. Aí está sendo muito bom participar, tá? Já está aparecendo algum resultado aqui. Olha que bacana. Que bom. Pessoal aí que tem empresa, precisar de uniforme, vou falar com o Maurício. Ou comigo. Fica no caminho. Vocês fazem também boné, Maurício? Não, a produção de boné é terceirizada, tá? Não. A gente não fabrica bonés, né? Mas o restante dos uniformes é tudo fabricação da gente mesmo. O careca já perguntando de boné para esconder aqui a careca. Sim. Boné é um ramo um pouquinho diferente, o sistema de fabricação é um pouquinho diferente. Uhum. Bom. Obrigado e bem-vindo ao projeto. Bem-vindo, Maurício. Bem-vindo, Maurício. Algumas pessoas entraram ao longo da apresentação, né? Eu gostaria que se apresentasse também, né? Acho que só abrir o microfone e se apresentar aí que a gente já vai se localizando. A Ana Carolina levantou a mão aí já. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou a Ana Carolina. Eu sou o Pedro, pai da Ana Carolina. A gente é uma empresa familiar. O meu pai já atua no ramo há mais de 30 anos. A gente tem um restaurante, uma churrascaria, Campeiro Assados, e é localizada no Abraão. E a gente está bem motivado de estar participando aqui né, junto do Sebrae, e esperamos melhorar nossos processos dentro da empresa. Legal, Ana. Legal, seu Pedro. Bem-vindos. E aquela coisa. Boa noite a todos. Eu sou fundador, proprietário do Campeiro Assados, que começou na Ivo Silveira, onde era ponto 1, entendeu? Em 1989. E, atualmente, nós estamos no Abraão, a gente tem inglês também, entendeu? Mas está terceirizado em inglês. Então, dentro desse processo aí que a gente está passando, dessas altos e baixos, aprendi muito, entendeu? Consegui manter a empresa aberta, né? Na verdade, aqui em inglês, e eu participei com a CIF, com a FACISC, de alguns projetos, com o Sebrae já anteriormente também, e isso ajuda, entendeu? A refazer as coisas, a rever, e a Ana Carolina, assim, está começando a acompanhar, para desenvolver um pouco melhor o andamento. Então, eu sou gaúcho também, entendeu? Já é digamos, um certificado aí da churrascaria, ele é gaúcho, bom. Então não sou falso, entendeu? Mas, assim, a gente tem um logo, desde o início, leve, prove e aprove, o típico churrasco. Legal. Obrigado, quem então, quiser, seu Pedro. entendeu? Conhecer, tá bom, obrigado. Valeu, obrigado. Mais alguém? Acho que ficou faltando. Tem a Elaine levantou a mão ali, Fernando. Uhum. Tudo bom, Elaine? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Elaine? Boa noite. Então, eu tenho uma loja de roupa feminina na Lagoa da Conceição. Eu e mais a minha sócia, que acabou de entrar, a Carla Pires, provavelmente ela vai se apresentar também. É uma loja que já existe ali há mais de 20 anos. E nos últimos 2 anos, eu e a Carla, nós assumimos a administração. É a primeira vez que nós estamos participando de um projeto com o Sebrae. E eu espero que dê muito resultado e muitos frutos. Legal, que bom. Obrigado, que bom. Elaine. Então a Carla já pode se apresentar, puxa a fila. Oi, gente. Então, eu sou a Carla, peguei andando, né? Mas acredito que seja só apresentação. Sou sócia da Elaine. Estamos bem felizes de ter o Natan ao nosso lado, né, nesse processo. E como a Elaine falou, espero que a gente possa colher muitos frutos aí desse nosso novo processo com vocês. Bacana. Obrigado, Carla. Com certeza iremos. Que ótimo.
Uhum. Mais uma pessoa, o Geori Silveira. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Geori. Boa noite, Geori. Bem, Leonardo? Tudo bom? Eu tenho uma empresa de esquadria de alumínio e vidro. A gente faz a fabricação das janelas de alumínio. Estamos no ramo já há mais de uma década. E também tem uma empresa de imóveis planejados, uma marcenaria. E o showroom fica atrás do Angelone da Beira-Mar, no Tec. Show de bola, Geori. Prazer, bem-vindo aí, Geori. Mais alguém? Faltou alguém se apresentar? A Michele Machado, eu não sei se já voltou o som, não sei se ela está nos escutando. A Daniele Leite deu uma boa noite aqui. Eu acho que eu não consegui o fone. Dá pra... Agora tá bom o teu som agora, Michele. Perfeito o som, Michele. Agora tá ótimo. Olá! Agora sim. Meu nome é Michele Machado. Eu tenho uma clínica de estética no Santa Mônica. Eu sou fisioterapeuta, mas me apaixonei pelo emagrecimento e hoje, atualmente, eu foquei apenas no emagrecimento, né? E além da clínica, o físico, eu também, depois da pandemia, fui para o online, né? Então, atualmente, eu estou muito forte no online também. E estou esperando, né? Fiquei feliz com o convite do Sebrae e estou com expectativas boas. Legal. Bem-vinda, Michele. Michele com milhares de seguidores aí já no Instagram. Depois, acho que é legal, Nando, o pessoal colocar o seu Instagram no chat aí, para o pessoal se seguir, né? Trocar figurinhas, que como vão ser alguns meses aí, de encontros online, presencial também. Acho legal, pessoal, se quiser colocar o @, né? Assim, ou a gente pode fazer o seguinte, Léo, a gente reúne todo mundo que está aqui e faz um documento e compartilha com todo mundo já com um Isso, legal. Então, perfeito, acho uma ótima ideia. Legal. Aí também fica mais fácil ali de a gente ver. Mas se quiserem colocar aqui também, tá tudo certo. Já estão botando aí, maravilha. Legal. Então, a Daniela falou que é proprietária da Dr. Pint, hamburgueria no Itacurubi, e também da Daniela Leite Joias no Instagram. Mas ela não pode abrir a câmera no microfone porque ela está na loja trabalhando. Bom trabalho aí, boas vendas. Mas continua se ouvindo a gente. Creio que foi todo mundo agora, né? E então, mais uma vez, obrigado por se apresentarem, né? E a gente dá início a esse trabalho. Então, vamos lá, vamos começar direto. Natan, abre. Perfeito, Nando, obrigado. Então, vamos dar início, né, à nossa apresentação de hoje, à nossa palestra. Eu vou começar explicando como que vai funcionar, né? Então, como que a gente vai dividir essa palestra de hoje. Nós vamos dividir ela basicamente em 3 blocos, tá? Então, o primeiro bloco nós vamos falar sobre produtividade. No segundo bloco, a importância da avaliação de desempenho e também dos indicadores. E no bloco final, o terceiro bloco, é o indicador que nós iremos acompanhar durante o nosso programa. Então, como a gente já comentou com vocês, né? O programa ele vai ter em 2 momentos mensurações. Então, vai ser na etapa 5, onde a gente vai mensurar esse indicador que a gente vai comentar, e ao final do programa, lá na etapa 9, a gente faz uma medição final, né, para a gente conseguir fazer o levantamento do aumento da produtividade das empresas. E eu começo a apresentação com uma frase aqui do Paul Krugman. O Paul Krugman, ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1998, e ele é uma pessoa que tem importantes contribuições, né, para o comércio em prol da globalização. Então, a frase que ficou bastante famosa dele foi antes dele receber esse prêmio Nobel, em 1998, onde ele diz que a produtividade ela não é tudo, mas no longo prazo ela é quase tudo. E a capacidade de um país elevar o padrão de vida da sua população depende quase que exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção do trabalhador. Então, essa frase ela acaba ressaltando que o aumento da produtividade das empresas é importante não apenas para a competitividade de cada empresa, mas sim para o país como um todo, né? Porque quando a gente promove essa melhoria da qualidade de vida,
a gente acaba aumentando a qualidade das empresas. E o Sebrae, né, ele vê como fundamental atuar em grande escala para que as empresas brasileiras hoje, elas melhorem a sua produtividade. Então, é por isso que hoje nós estamos aqui, através do programa Brasil Mais, para estimular esse aumento de produtividade das micro e pequenas empresas do nosso país. Pode passar aí, Nando. E daí vem a pergunta, né? Mas, afinal, o que é a produtividade? Então, conceitualmente falando, a produtividade nada mais é do que a razão entre o que é produzido pelos insumos utilizados nessa produção, né? Então, alguns exemplos aqui do que a gente pode falar que é produtividade seria quantos carros são montados por trabalhador por dia em uma montadora, ou então quantos litros de leite a gente consegue produzir por vaca, por hectare em uma fazenda. E aqui nós temos também um exemplo bastante interessante, que a gente vai ter 2 fábricas de sapato, onde cada uma produz 10 sapatos por hora, e uma dessas fábricas, ela produz sapatos que são bem básicos, né? E o preço de cada sapato é R$70. Já a segunda empresa, a segunda fábrica, ela produz sapatos que são luxuosos, então tem uma marca conceituada, e ela consegue colocar ali um valor nesse produto de aproximadamente R$700. Então, nesse exemplo, a gente observa que as mesmas indústrias fabricando a mesma quantidade de calçados, a gente vê que a segunda, ela gera um valor maior que a primeira. Então, se a gente pegar que a quantidade de insumos utilizadas, né, por essas empresas, ela for semelhante, a gente pode dizer que a segunda fábrica, ela é bem mais produtiva que a primeira, em termos de valor gerado. Mesmo que em termos físicos, questão de quantidade de sapato por hora, elas sejam semelhantes, né? E daí surge a questão, tá, mas e como é que a gente faz para comparar a produtividade em negócios diferentes? Então, a gente tenta buscar um denominador comum para a gente fazer essa análise, que é basicamente a análise que a gente faz aqui dentro do programa, né? Na terceira etapa, o Léo vai explicar melhor como que é esse indicador, mas basicamente a produtividade, o que ela é, né? Ela vai ser o valor bruto de produção menos os consumos intermediários. Isso dividido por pessoas ocupadas. Nada mais é do que o faturamento bruto menos os custos variáveis por pessoa ocupada. Pode seguir, por favor, Nando. Então, para nós sabermos, né, se a nossa empresa é mais ou menos produtiva, o que é preciso? É preciso a gente medir, né? Então, coisas simples, como a gente ter o nosso fluxo de caixa, é fundamental para a gente poder ter essa medição. Então, medir, ter dados e também ter os indicadores. Então, com isso, a gente vai conseguir saber se a empresa é mais ou menos produtiva. Show de bola. E aí a gente precisa entender qual que é, de fato, a importância de a gente fazer essa medição, né? Para que a gente usa esses dados? O que impacta a gente fazer esse tipo de cálculo, né? O projeto, né, ele está medindo um aspecto da empresa de vocês, que é a produtividade. Mas na empresa como um todo, a gente consegue desenvolver diversos outros indicadores para a gente avaliar se a empresa está indo bem ou não está indo conforme o planejado. Então, por isso é essa importância de a gente, primeiro, saber o que precisa avaliar, o que precisa medir, né? E criar esses indicadores para a gente saber o que gostaria de entender na empresa. Então, o Norton e o Kaplan, eles falam que medir é entender, entender é conhecer, conhecer é poder. Então, tudo que a gente precisa para a gente entender o nosso cenário inicia com a nossa primeira pergunta, né? O que a gente quer saber? O que a gente quer descobrir? E a partir disso a gente consegue desenvolver algumas ações, colocar isso de uma maneira estruturada para a gente de fato ter o poder de decisão. Então, se a gente consegue medir alguma situação, a gente consegue de fato entender o que está acontecendo, e o conhecer é justamente o planejar, e o poder é a execução, é a tomada de decisão. Então, a gente deve sempre levar em consideração justamente isso, né? Será que a gente tem o dado correto e tem a noção real da nossa empresa? Será que a gente tem uma expectativa que a gente é um grande tigre, um leão, mas quando a gente confronta com os dados, na verdade, a gente é ainda um gatinho, né? Então, justamente
a gente precisa se basear nos dados da empresa, né, criar indicadores específicos para a gente, de fato, entender os problemas e as causas e mais, a gente se planejar justamente para poder desenvolver ações para minimizar. E tudo isso passa por essa coleta de subsídios para as ações corretivas. A gente precisa juntar informações, juntar dados para a gente tomar a decisão do que de fato está acontecendo dentro da empresa. Por isso que medir e avaliar é tão importante para as empresas. Como eu falei, o projeto, a gente vai medir a questão da produtividade, mas no dia a dia da empresa de vocês, o que vocês consideram importantes para poder fazer uma melhoria? Né? Vocês têm medido, comparado mês a mês, se tem evoluído ou se alguma ação precisa ser feita de uma maneira mais intensa? Então, é justamente a gente confrontar a nossa expectativa com a realidade através dos números. E a gente falou dos indicadores de desempenho, né, como um todo, mas existem diversas formas de a gente conseguir fazer essa contagem dos dados, a gente ter esses dados. Tanto dados quantitativos, né, de números reais, números de venda, números de ticket médio, quanto dados qualitativos, dados através de pesquisa de satisfação com o cliente. Então, a gente precisa entender a realidade do que a gente quer medir para poder, de fato, definir como a gente vai coletar e quais os dados a gente vai precisar. Então, a gente fala que a coleta de dados é justamente importante para a tomada de decisão. Então, e não só isso, a gente precisa comunicar, né, como que está acontecendo dentro da empresa para que haja uma mudança. Muitas vezes, alguns gestores eles ficam com os dados da empresa e às vezes não tomam ação, não comunicam para outros colaboradores ou outros membros da equipe gestora o que de fato está acontecendo. Então, se tu não consegue comunicar isso e mostrar quais são os teus objetivos, dificilmente as coisas conseguem mudança. Então, é preciso conhecer, né? Primeiro, como a empresa está em relação a aspectos que mais impactam o desempenho de vocês. Se é a quantidade de clientes, se é a quantidade de vendas, se é o ticket médio. Cada empresa tem uma característica específica, né? A gente tem empresas de varejo, a gente tem empresas de prestação de serviço, tem empresas que atuam em áreas da saúde, mas cada uma delas tem o seu principal objetivo, né? E isso precisa estar bem claro para a gente poder criar esse indicador, né? A gente fala também criar esses indicadores, principalmente onde estão as maiores dificuldades de evoluir, onde a gente tem maior dificuldade de crescer, para a gente poder comparar se a gente está indo no caminho certo ou não, para a gente realinhar essa trajetória para poder melhorar o desempenho da nossa empresa. E a gente sempre convida, né, vocês a refletirem sobre um aspecto que é trivial, parece bobagem, mas muitas vezes a gente não para pensar no dia a dia. Como eu falei logo no início, até na apresentação, a gente está tão imerso no dia a dia da empresa, tendo que fazer diversas ações, né, cobrar o escanteio, correr para a área para fazer, que a gente não tem esse momento de reflexão. E eu gostaria que vocês pensassem nisso, né, levassem isso para o sono daqui a pouco. Quais são os aspectos que mais impactam no desempenho da empresa de vocês? O que é fundamental para a empresa de vocês? E quais são as maiores dificuldades que vocês encontram na atuação do dia a dia da empresa de vocês? A gente fez essas perguntas já para vocês no nosso encontro 2, onde a gente levantou esses principais problemas, mas a gente estava lá junto, presente, instigando vocês. Mas e vocês, dentro do seu coração, digamos assim, o que vocês pensam sobre isso? Então, fica aí como um momento de reflexão, né, para vocês botar isso no coração e entender quais são as coisas que mais impactam para vocês. Então, que indicadores a gente deve acompanhar? Então, é justamente aqueles que façam sentido para a nossa empresa.
se é a quantidade de horas trabalhadas por funcionários que a gente precisa calcular, a parte de produção, como o exemplo que foi falado de sapatos por hora por trabalhador, se é as vendas em delivery, se é o ticket médio, cada empresa vai ter um indicador específico mais adequado de acordo com os objetivos de vocês. Uma outra frase, né? O que pode ser medido pode ser melhorado. Então, a gente precisa, de fato, entender o nosso principal problema, criar indicadores para medir e, com base nisso, a gente, de fato, consegue saber se a gente está melhorando ou não, né, com as ações específicas que a gente determinou e tomou. Tem a parte da gestão do desempenho empresarial, né? Aqui a gente segue um fluxo, mais ou menos como é que funciona, né, para a gente definir um indicador, como a gente escolhe o que vai medir. A primeira coisa é a gente estabelecer, né, um indicador específico e as metas. O que a gente, de fato, quer entender, qual é o problema que a gente quer entender. Depois a gente faz a parte de monitoramento, que é registrar esses dados, saber onde a gente vai guardar, como a gente vai contabilizar isso e sempre estar atualizando, né, esse banco de dados com essas informações. Mas só o dado isolado não fala nada. A gente precisa analisar os dados. A gente precisa comparar os dados com alguma coisa. Então, não adianta eu vir com um número, olha, esse mês a gente teve 100 clientes. Isso não diz nada. A gente precisa ter um comparativo. E esse comparativo pode ser em intervalos menores. A gente pode dizer, olha, hoje eu tive 20 clientes, amanhã, ou melhor, ontem eu tive 30 clientes. Opa, então hoje eu tive menos clientes do que ontem. Então a gente sempre vai ter que fazer uma comparação dos dados. Quarto ponto é a comunicação dos resultados. É compartilhar mesmo, dizer, olha, a gente não vendeu a nossa meta, a gente não conseguiu alcançar aquilo que faz a nossa empresa desempenhar melhor. E por último, né, que é o início do trabalho, né, que é de fato o desenvolvimento das ações necessárias. Né, o que a gente precisa fazer para mudar esse cenário que a gente quer mudar. Né? Se a gente quer atingir um objetivo, a gente precisa tomar ações. E é justamente isso que a gente se propõe durante o projeto. Estabelecer uma atividade principal, um foco, uma prioridade no problema e traçar algumas estratégias para poder minimizar esse problema e que tal eliminar ele de uma vez por todas dentro da empresa. Eu até esqueci de comentar, mas, por favor, vocês podem falar a qualquer momento, não precisa... o Sebrae chama de palestra sobre produtividade, sobre indicadores, mas eu chamo muito mais como uma conversa mesmo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, só abrir o microfone, não precisa nem levantar a mão ali no chat, é só interromper mesmo que a gente vai conversar. Tem uma questão da análise dos dados que é muito importante, né? É justamente entender de fato a situação que está acontecendo dentro da empresa e identificar esses fatores que prejudicam ou que ajudam a desempenhar uma função melhor, para justamente a gente realinhar as nossas metas. Às vezes, a gente estabelece uma estratégia que muitas vezes está baseado num fator externo que a gente não tem nenhum controle. Por exemplo, a pandemia, que a Silvana não quer nem falar no nome, mas é um fator externo, infelizmente a gente não teve controle sobre isso. Então, como a gente vai fazer as coisas que a gente consegue ter o controle? Então, é justamente entender esses fatores que facilitam a gente superar esses problemas. E a parte ali da carinha triste é justamente saber, olha, abaixo desse valor não é o ideal. Eu preciso, de fato, melhorar esse quesito e quando está abaixo da nossa meta, aí a gente precisa entrar mais profundamente nas ações que a gente desenvolveu, por que elas não estão tendo resultados. E justamente para essa questão de entender o problema e os resultados, existe essa diferença, né? O que é problema? Então, é um resultado diferente do desejado. É simples isso. Se a gente não está conseguindo atingir a nossa meta, isso é um problema.
Por quê? A gente mirou num objetivo e não conseguiu. E as causas é o porquê, de fato, a gente não conseguiu. E isso que a gente precisa mapear e entender. E os dados que a gente vai coletar, que vocês vão coletar da empresa de vocês, é justamente que vão ajudar a gente a entender as causas do problema. E tem um exercício que a gente sempre fala que parece um exercício infantil, que é aquela criança que fica perguntando por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê, repetidamente. Mas isso a gente pode fazer, de fato, para a nossa empresa, né? O exemplo que a gente utiliza aqui é uma empresa que não conseguiu chegar o produto na casa do cliente no tempo hábil. E a gente pergunta, mas por que não chegou? Investigando, né, qual que é o problema. Daí a gente vai ter a resposta aqui, número 2. Porque o tempo de produção passou ali do estipulado. Bom, mas por que isso aconteceu? Estamos no momento 3. Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Tá, mas não chegou por quê? Porque a equipe está sobrecarregada. Mas por que está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Então, assim a gente consegue chegar na raiz do problema. Então, se a gente desenvolve um planejamento detalhado, a gente consegue eliminar todos esses problemas que às vezes pareciam complexos, mas com o planejamento consegue resolver. Então, isso é uma técnica, né, que auxilia bastante no dia a dia. Pode falar, Silvana. Oi, a gente costuma brincar que quando a gente tem uma conversa assim, entre as pessoas dentro da empresa, eu falo que normalmente eu sou advogado do diabo. Então, assim, para a gente conseguir ter, quando a gente contesta o que as outras pessoas falam, o que a gente tem uma situação, a gente coloca, olha, a gente vai tentar conversar sobre tal situação. Eu falei, eu vou ser o advogado do diabo. E aí a gente sempre vai colocando justamente isso, né? Mas e se fosse tal situação? E se fosse tal? E é incrível a quantidade de ideias que surgem, a quantidade de decisões que a gente toma quando a gente coloca alguma pessoa para contrariar aquilo que está sendo colocado. Normalmente as pessoas fazem alguma reunião, elas tomam alguma decisão e elas não são capazes nem mesmo de se questionar se você está certo, se você está errado, se eu fizer outro. E tem muita gente que vai ver lá na frente que deveria ter feito diferente, só porque não se contrariou ou então porque não quis colocar em dúvida aquilo que a pessoa acha que é certo. Então é impressionante, assim, tentem quando vocês forem conversar sobre alguma coisa, sobre forem decidir, ter alguém que contrapõe, sabe, que vá contra. A gente realmente lembra da época que a gente, de criança, né, mas por que isso? Por que aquilo? No fim das quer. Mas a gente sempre coloca uma pessoa para questionar e para justamente provocar. Quando você é provocado, quando você é colocado você consegue já prever com antecedência as coisas que realmente poderiam ser diferentes. É fantástico isso, gente. Sabe, assim, se contrapor é uma coisa que pra gente a gente tem feito e surgiu justamente na pandemia isso, né, porque antes a gente tomava uma decisão, vamos fazer tal coisa, pronto. Sim, Na pandemia a gente não podia errar, a gente tinha que acertar sempre. Por isso que é importante, de fato, compartilhar os problemas e as ansiedades que a gente tem no dia a dia, porque às vezes a solução está com a pessoa do lado, né? E a gente não consegue ver. Bom, muito obrigado, Silvana. Obrigado mesmo pela contribuição. Então, a gente já está se encaminhando para o final de hoje. Então, para justamente falar o projeto que a gente falou de produtividade, o que a gente de fato vai medir. Que daí vai ser um trabalho que a gente vai fazer esse cálculo com a ajuda de vocês, e a gente vai precisar de algumas coisas, né? Então o Léo vai ajudar a entender um pouco o que a gente vai precisar de vocês. Isso, e a ideia, né, Nando, é já fazer esse mês, né, com as empresas, buscar esses dados, né, principalmente aí de faturamento e custos variáveis, né, e aí eu vou me aprofundar um pouquinho a respeito de faturamento. Pode passar, por favor?
O faturamento, então, é diferente de receita, é diferente de lucro. O faturamento, quando a gente fala faturamento bruto, é o valor de venda total, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, eu tenho uma academia, eu vendo um plano de 12 meses a R$ 1.200, parcelado em 12 vezes. O faturamento é os R$ 1.200, né? É o valor total. Tudo bem que eu não recebi. Se eu parcelei, obviamente vou receber R$ 100 em cada parcela, né? Isso a gente enxerga, por exemplo, no fluxo de caixa, né? Então, o faturamento, por mais que você registre e não tenha recebido, a competência dele, o fato gerador, ele aconteceu nesse mês, né? Então, ele é diferente da receita provisionada nos meses seguintes, que seria essa parcela de R$ 100, né? A gente tem... Pode passar, Nando, por favor? Já entrando em custos variáveis, a gente vai calcular isso junto com vocês também, né? Se vocês tiverem eventuais dúvidas, que é diferente de custos fixos, né? Os custos variáveis, eles estão diretamente ligados ao volume de vendas. Ou seja, quanto mais tu vende, mais tu tende a ter gasto, por exemplo, de produção. Vamos lá. Tu fez uma venda de um produto, você, consequentemente, vai ter que comprar em estoque matéria-prima, né? Então, ele é um custo variável. Quanto mais tu vende, mais impostos você vai pagar. Por exemplo, a guia do Simples Nacional vai ser variável também. Comissão, se você paga os teus vendedores, o base mais a comissão é variável, o base vai ser fixo, né? Então, a gente, na planilha que alguns obviamente já receberam, outros já têm essas informações, a gente vai conseguir separar certinho o que é custo variável e o que é custos fixos, né? A gente tem um exemplo aqui que, de repente, pode confundir alguns empresários. Vou dar o exemplo de um salão de beleza. O salão de beleza, ele geralmente se utiliza muita máquina, né? Máquina de cortar cabelo, secador de cabelo, chapinha, enfim. Então, a energia elétrica, nesse caso, no salão de beleza, é um custo variável, né? Não é um custo fixo. Geralmente, num escritório de engenharia, ele tende a ser um custo fixo porque ele não está impactando na produção e nem no volume de vendas, né? Então, ele acaba sendo um custo fixo. Aqui a gente tem na próxima slide alguns exemplos, né, de custos variáveis que vocês podem visualizar. Acho que o Conrado levantou a mão. Pode falar, Conrado. Por favor. Oi, Natan, desculpa te interromper. Essa questão de custo variável, né? Tu falou ali, o custo de uma matéria-prima. Não seria esse custo de matéria-prima o custo da mercadoria vendida? Né? Então, qual seria a diferença do custo da mercadoria vendida e do custo variável de uma empresa e o porquê que a gente precisa, né? O custo da mercadoria vendida é importante para a gente fazer o cálculo de margem de contribuição, por exemplo, né? Por que a importância de levantar esses custos? Valeu. Eu creio a importância para levantar é para a gente chegar no índice da produtividade, né? Que é o que a gente está buscando aqui. E aí o índice foi formatado nessa forma: faturamento bruto menos custos variáveis dividido por quantidade de funcionários, né? A gente tem uma diferença, obviamente, tem uma questão vai depender muito de empresa para empresa, né? Custo da mercadoria vendida, para algumas empresas mais específicas, né, vai ser utilizado e para outras não. Então, o Sebrae chegou num cálculo, num índice que seja compatível com a indústria, com o serviço, com o comércio, né, para a gente conseguir calcular a produtividade da empresa. Então, eu imagino que acho que deu para explicar, né, Conrado, o que cada empresa obviamente vai ter
através do seu sistema ou através de planilhas, a forma de enxergar. Eu entendo que quando fala de margem de contribuição, não tem a ver com esse cálculo aqui, tá? Ele é um pouco diferente, e aí a gente pode, nas próximas reuniões, sentar e detalhar isso, por exemplo, no teu caso, que é uma escola de inglês, né? Não sei se fez sentido. Perfeito, é isso aí mesmo, obrigado. Show. No próximo slide, aí tem alguns exemplos de custos fixos, né? Que vocês podem comparar e aí já estabelecer. A ideia é, pelo menos, a gente enxergar um mês, né, Nando? A gente fazer essa busca, né, de um mês, e aí daqui a 6 meses a gente fazer esse levantamento de novo, né, para daí conseguir enxergar a diferença do antes e o depois, né? Desculpa, só complementando, Léo, a escolha do Sebrae em definir a produtividade como um fator de medição, né, em nível nacional, é justamente pela fala do Paul Krugman, que a gente falou no início, que ela está ligada diretamente a aumentando a produtividade das empresas, aumenta a riqueza de um país. E esse é o grande objetivo do Sebrae, a gente fazer com que vocês aumentem a produtividade e tenham que contratar mais um funcionário, e isso gera mais imposto para o país, isso faz o país crescer. Então, a escolha por medir dessa forma a produtividade é justamente para a gente conseguir fazer essa medição em nível nacional. A reunião vai ser gravada, sim, e a gente colocou aqui, né, o levantamento dos custos variáveis e o custo fixo justamente para comparar. Depois a gente vai conversar individualmente, né, com cada um para tirar essas dúvidas, assim, mas hoje era mais para expor. Pode falar, Silvana. Custo fixo, propaganda com custo fixo, e como é que é? Manutenção como custo fixo também? Existem algumas provisões que as empresas fazem no seu planejamento financeiro que são fixos. Às vezes, mas aí é provisionamento. Que a propaganda ela é um custo variável, né? Não tem como tu colocar ele todo mês como custo fixo. A gente vai avaliar justamente a cada empresa. Tem empresas que têm coisas fixas, por exemplo. Minha empresa investe 5% do faturamento em marketing. Então, isso fica fixo, né, como uma parte de contribuição, mesmo que varie ali a sua performance, mas só que é uma decisão estratégica e planejamento financeiro, que eu acho que a gente não vai entrar na questão do planejamento financeiro de forma coletiva, mas todos os custos fixos aqui, em determinado momento, para outras empresas, podem ser variáveis. Podem ser, Então, vai depender mais muito a título de cada exemplo, empresa, que é mais né? comum mesmo. Isso. E aí, no próximo slide, Nando, alguns exemplos ali de pessoas ocupadas, né? O cálculo vai pegar faturamento menos custos variáveis dividido por quantidade de pessoas, né? De trabalhadores diários aí na empresa, e aí a gente chega nesse valor, né? Então, significa, por exemplo, a empresa fatura R$100 mil por mês, tem 4 funcionários, cada um vai gerar cerca de R$25 mil, né, por colaborador. Então, esse o intuito do cálculo, né? Ou seja, eu tenho uma empresa que cada funcionário me gera 25 mil, né? Contribui para gerar o faturamento total de 25 mil, né? Então, o cálculo, o índice que a gente vai calcular antes e depois para ver se a gente conseguiu melhorar a produtividade de cada colaborador que tem atual na empresa, né? Pode falar, Silvana. Só apertei sem querer, desculpa. Tá bom. Então, a gente vai medir basicamente esses três pontos, né? O faturamento bruto da empresa, os custos variáveis e medir quantas pessoas são ocupadas ou quantas pessoas trabalham na empresa. Existe ali algumas regrinhas, né? O que é pessoa ocupada, que o Sebrae ele colocou na metodologia, mas isso também, não se preocupem agora,
porque depois a gente vai, junto com vocês, vai fazer esse cálculo, né? Porque ali fala, estagiário não entra na quantidade de funcionários que a gente vai utilizar. Questões de pessoas de licença e férias, então existem algumas regras que a gente vai ver e ajudar vocês a fazer esse cálculo, né, mais para frente. É isso, Léo? É isso. Perfeito. Pessoal, hoje o que a gente tinha para falar era justamente isso, né? Falar um pouquinho de indicadores, né? A importância de a gente estabelecer metas, saber o que medir e principalmente identificar os problemas que a gente gostaria de melhorar e criar métodos para poder identificar, né, como resolver esses problemas, né? E a gente falou, né, de como o Sebrae vai utilizar alguns dos dados também para entender a evolução da empresa. Então são coisas que vão trabalhar em paralelo. O que vocês, como empresários e gestores, vão definir para a empresa de vocês e o que o programa também vai medir, que vai auxiliar vocês a entender também se a empresa de vocês ela melhorou o desempenho ou manteve um desempenho continuado, por exemplo. Nando, eu só quero fazer um adendo aqui. A Ana Carolina havia perguntado se vai ser disponibilizado nos grupos, né, esse slide. Eu não sei como vocês estão procedendo, mas sim, no caso dos empresários aí que eu estou acompanhando, vai ser disponibilizado, tá? Disponibilizo no grupo e vai ficar à disposição lá para vocês fazerem o download da apresentação. Isso, a gente também já manda o link, né, para poder assistir novamente, caso desejem. E obviamente, a gente está sempre disponível para poder tirar dúvidas em relação ao que talvez não ficou tão claro na nossa apresentação. E também para a parte de aprofundamento. A gente acabou atuando um pouco mais superficial, porque a ideia é dar esse start de vocês conhecerem esse universo que a gente vai se aprofundando ao longo das nossas reuniões. E o que eu gostaria de lembrar é que a gente vai ter uma reunião coletiva, a próxima reunião coletiva, que a gente vai falar sobre protótipo, né? Como a gente vai testar a solução de um problema, os diferentes métodos de fazer uma testagem, né, de uma solução. Então, a gente vai ser grupos separados, né? Vai ser coletivo, mas vai ser em grupos separados. Então, a gente vai entrar em contato com vocês, né? Alguns já entraram em contato, já colocaram os dias ali, mas em breve todo mundo já vai saber os horários, vai ter um coffee break, vai ser presencial, então vai ter um coffee break para poder a gente ter esse momento de vocês poderem conversar presencialmente, trocar cartão de visitas, então é um momento de uma interação mais próxima mesmo. Então, reitero o convite, né, para a nossa próxima reunião. O nosso, Nando, meu, do Natan e do Matheus, é agora segunda-feira, dia 10, né? Às 2h da sede do Sebrae aqui de Florianópolis, né, que é na SC 401. Em terceiro andar. Isso. Então, estão todos convidados a participar. Vai ser bem bacana, né? Quem quiser levar colaboradores também, tá aberto, né? O Sebrae também liberou. E vai ser bem bacana, que acho que vai ter muita troca de conhecimento, muita troca realmente de problemas, né? Que aí os empresários podem realmente trocar figurinhas para chegar a conclusões para solucionar esses possíveis problemas, né? Uhum. E daí o dia que eu vou fazer esse evento coletivo vai ser no dia 13, né, às 19h30, no mesmo local, na sede do Sebrae. Então, se de repente, porventura, vocês não conseguirem participar do evento do Léo e do Natan e do Matheus, também tem a possibilidade de participar no horário que está disponível, né, no dia 13. Mas aí a gente vai acionar ali todas as nossas redes de contato para passar as informações certinhas para vocês. Era isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todo mundo, né? E o compromisso e o comprometimento, né? Todo mundo que entrou e permaneceu, aí a gente manteve
20 participantes, então um número bem bacana. E a gente passou aí uns 10 minutinhos só do nosso combinado, que era mais em torno de 1 hora, mas gostaria de novamente agradecer a presença de todos, né, nessa noitezinha fria aí que dava vontade de ficar debaixo das cobertas. Né? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, então. Aí. Uma ótima sexta-feira. Até segunda-feira, para quem conseguir. Exato. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. E aí, galera? Pô, o cara me fez a